Lula e Bolsonaro, a gente sabe, travam batalhas em diferentes campos para conquistar os eleitores na disputa final pela presidência da República. E uma das batalhas que mais se intensifica entre os candidatos ocorre no Tribunal Superior Eleitoral. Equipes jurídicas dos dois presidenciáveis estão atentas aos ataques feitos pelo adversário e os seus aliados também nas redes sociais, em declarações e em programas eleitorais. Qual é o impacto de fake news para Lula e para Bolsonaro? Esse é o tema do debate de hoje, que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, convidamos o deputado federal reeleito, Enio Verri, do PT do Paraná, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Bem-vindos, boa tarde aos dois. Antes de mais nada, queria deixar claro aqui as nossas regras. Gente, a gente tem como premissa o equilíbrio da fala dos dois candidatos. Então, cada um terá 2 minutos para a resposta. E para que eu não precise ser indelicada por aqui, interromper os dois, nós temos uma sinalização clara. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem aparece de volta na tela. Quando vocês começam a falar, eu desapareço. Quando eu aparecer de novo é porque o tempo acabou e eu peço para que vocês encerrem a frase, por favor. Primeira pergunta, então. Qual que é o impacto das fake news para Lula e Bolsonaro? Começando primeiro com o deputado Enio Verri. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Deputado Tadeu, é um grande prazer rever Vossa Excelência. Na verdade, a fake news por si só é negativa. Ela não é positiva para nenhuma campanha, nem para a campanha do presidente Lula, muito menos para o seu adversário. Até porque quando se fala em fake news, literalmente, são mentiras colocadas nas redes sociais. Isso, antigamente, tinham vários nomes, fofoca, maldade, não importa, chama-se fake news hoje. E a fake news já tem um grande problema num país como o nosso. Um país onde a população tem muita dificuldade de entender a diferença de fato ou boato. Essas mentiras acabam se tornando verdades. Verdades que prejudicam em muito, não só o processo eleitoral, porque isso é muito sério, afinal de contas as pessoas podem dirigir o seu voto em cima de uma coisa que ela entende que é verdade e que é mentira, e isso tem acontecido muito. E, por outro lado, isso compromete a própria democracia. Por isso, é importante registrar que as fake news precisam ser enfrentadas de forma radical e precisamos, no Congresso Nacional, aprofundar a legislação para ser mais duro com qualquer tipo de mentiras que sejam colocadas nas redes sociais. É importante ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral tem sido bastante ágil nesse processo eleitoral. Nós temos conseguido respostas muito rápidas por parte do tribunal, segurando as grandes fábricas de fake news que atingem o país, e temos que reconhecer essa competência do TSE. Segundo dados de hoje, a candidatura Luiz Inácio Lula da Silva já conseguiu conseguiu obter 42 decisões favoráveis de fake news contrário, assim como o PT perdeu apenas 6, mostrando que o TSE tem conseguido, sim, ser efetivamente competente nesse combate às fake news. Deputado Coronel Tadeu, por favor, qual o impacto das fake news para Lula e para Bolsonaro também? Boa tarde, Enio. Prazer vê-lo aqui por esse debate. Boa tarde a todos. Uma das maiores fake news que a gente tem enfrentado são as pesquisas eleitorais. Elas, lamentavelmente, protagonizaram uma eleição praticamente distorcida. Os números foram divulgados em grandes veículos de comunicação e muito longe do que se esperava ser próximo da verdade, que é o que deveria ser a pesquisa eleitoral. Além das pesquisas eleitorais, nós temos tido, sim, alguns fatos que têm prejudicado demais a democracia. Recentemente, eu falo por experiência própria, eu digo recentemente porque foi há cerca de 3 dias atrás, eu estive com um grupo de trabalhadores e a maior dúvida desses trabalhadores era se o presidente Bolsonaro iria acabar com o seguro-desemprego. Eu falei assim, meu amigo, de onde é que você tirou isso? Eu falei assim, olha, é o que está nos nossos grupos de WhatsApp. Então, essa mentira, ela é prejudicial mesmo à democracia. O presidente Bolsonaro, ele tem feito um governo excelente, tem levado o Brasil para excelentes caminhos. Os números estão aí para mostrar
que a nossa economia vai muito bem, a nossa economia tem se comportado bem melhor do que muitos países. Nós acabamos de atravessar uma pandemia e insistem em falar mentiras sobre o governo Bolsonaro. E isso prejudica demais mesmo o processo eleitoral. Eu vou apenas dar um chute, apenas um palpite, uma suposição, por exemplo, do efeito da pesquisa eleitoral. É muito comum a gente andar pelo interior e aqui pelo estado de São Paulo e ver as pessoas dizendo que vão votar em quem está na frente. E, na verdade, quem está na frente não está na frente, está bem atrás. Segunda pergunta, então, começando pelo deputado Coronel Tadeu. De acordo com as campanhas de Lula e Bolsonaro, até a última sexta-feira, dia 14 de outubro, o TSE tinha 42 decisões favoráveis a Lula e 6 a Bolsonaro em casos de fake news. Qual que é a sua avaliação sobre isso, deputado? Eu estou vendo um desequilíbrio, porque eu tenho visto tantas mentiras praticadas pelo lado oposto, pelo lado da esquerda, não vou dizer nem do Partido dos Trabalhadores, mas, por exemplo, uma publicação da presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, que viralizou nas redes, né? E depois de muito trabalho a gente conseguiu fazer com que essa fake news fosse retirada. E eu vejo um desequilíbrio muito grande, porque eu tenho visto um número de mentiras absurdo a respeito do presidente Bolsonaro veiculadas em diversos sites. Eu sei que é muito difícil combater as fake news, porque o mundo da internet é um mundo gigantesco. O número de perfis, de páginas, de contas, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook e até no YouTube, é imenso. Eu até consigo entender que o TSE tem uma certa dificuldade para poder controlar tudo isso. Não é fácil. E fake news não é crime, né? Por incrível que pareça, porque nós não temos nenhuma legislação que trate disso, né? E isso, obviamente, em algum tempo isso vai avançar. Mas esse número reflete um total desequilíbrio em relação ao presidente Bolsonaro. Ele sai prejudicado, sim, nessas decisões que o TSE tem tomado, né? Até porque ele tem sido muito atingido. Obviamente, nós temos aí esse último caso falando de canibalismo e de pedofilia, que é algo surreal. Eu diria de baixo nível por parte da campanha da esquerda, que utiliza desses mecanismos para poder denigrir a imagem do presidente Bolsonaro. Então é lamentável que o TSE muitas vezes tem sido lento, tem sido tomado de uma letargia que tem prejudicado sobremaneira o presidente Bolsonaro, que se esforça de todas as formas para poder divulgar o que ele tem feito de bom por país. E as mentiras acabam sendo distorcidas pelo outro lado. Esse combate deveria ter sido muito mais efetivo. Agora, faltando apenas 12 dias para as eleições, pouco efeito isso pode ter, mas dá tempo de corrigir os erros. O TSE, na minha opinião, errou muito e poderia ter sido trabalhado com muito mais qualidade nesse combate a essas informações distorcidas, e muitas delas recheadas com narrativas. Deputado Enio Verri, a mesma questão. De acordo com as campanhas de Lula e Bolsonaro, até a última sexta-feira, 14 de outubro, o TSE tinha 42 decisões favoráveis a Lula e 6 a Bolsonaro em casos de fake news. Qual que é a sua avaliação como deputado? Eu quero dividir a minha resposta em duas partes. A primeira, e dizer que o TSE representa exatamente a decisão, é a proporção. É o quanto o governo Bolsonaro, desde o gabinete do ódio, que a imprensa sempre colocou, tem feito das redes sociais um instrumento de poder e de mentira. Por isso, o TSE julga as ações que lá chegam. Se 42 são contrárias ao candidato do governo, ao Bolsonaro, é porque, de fato, ele tem feito esses crimes e muito mais. Sobre a surpresa do nobre deputado, ora, sobre mentiras, o caso das meninas venezuelanas, em que eu vi o vídeo há pouco, e ele também deve ter visto aqui na CNN, também o vídeo mostrou que em 12 de setembro, Bolsonaro falou a mesma coisa sobre as meninas venezuelanas. Então, como é que o deputado Tadeu vai dizer que aquilo lá é fake news, aquilo que nós assistimos?
há 10 minutos, 5 minutos atrás, aqui neste canal, também é fake news? Não, de fato, o presidente Bolsonaro falou aquilo, fez aquilo, e isso não é fake news, isso são as redes sociais colocando a verdade. Agora, quando é mentira, eu concordo com ele. Isso é inevitável, nós vamos ter que criar uma legislação, ele tem razão nisso, isso não é positivo. Seria uma responsabilidade da minha parte dizer que é fake news é coisa boa, isso é muito ruim. Agora, de fato, o governo, em especial a candidatura que envolve Jair Bolsonaro, tem uma fábrica de fake news que começou desde a sua eleição. E, por fim, não dá para dizer que é fake news, por exemplo, as notícias que o próprio governo coloca. 30% da população hoje ganha até R$ 497 por mês. Esse é um dado do IPEA, que é o Instituto do Governo. Nós temos hoje 62,9 milhões de pessoas hoje na pobreza. E, por fim, o PIB anunciado caiu em 1,13%. Isso não é fake news, é o governo anunciando seus dados. Então, temos que saber a diferença entre o que é fato e o que é mentira. E o que eu estou dizendo é fato. Terceira pergunta, então, para o deputado Enio Verri. O Partido Progressistas entrou com uma representação no Conselho de Ética da Câmara, pedindo a cassação do deputado federal André Janones, aliado de Lula, pela divulgação de supostas fake news e quebra de decoro parlamentar. Nessa representação do PP, o partido da base aliada do presidente Jair Bolsonaro acusa Janones de espalhar mentiras e ódio com o intuito de enganar a população e atacar a democracia. Qual é a sua avaliação sobre esta decisão do PP contra Janones? Bom, primeiro, se essa moda pega, ia ser até divertido, né? Imagine quantas denúncias tem na comissão de ética sobre esse assunto. Tem um monte. Se a comissão de ética começar a funcionar agora contra o Janones, esquecer as várias outras denúncias que existem contra candidatos que apoiam o Bolsonaro hoje, ia ser muito divertido. Aliás, é uma contradição o Partido Progressista fazer isso. É uma contradição, porque, primeiro, é importante perceber que o fake news, todo o seu histórico e a sua violência, tem como base numa prática política do governo Bolsonaro, logo eleito, que negava ser do Centrão. No decorrer do seu governo, Bolsonaro assume-se publicamente, literalmente, como membro do Centrão e como elite do Centrão. Coloca como representante do Centrão o ministro-chefe da Casa Civil, o líder do governo na Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados, todos são do Centrão. Logo, ali é uma coisa só. Então é natural que o Centrão, reagindo porque perde algumas guerras durante essa grande batalha que é a eleição, faça isso. Não me surpreende ele fazer isso. O que eu fico surpreso é que outros deputados ligados ao Centrão, ou que antes não eram do Centrão, passaram a ser quando o Bolsonaro reassume o Centrão, eles não votaram nada a respeito e tem denúncias na Comissão de Ética. Então, o que pode acontecer é que, quem sabe, com a denúncia contra o deputado Janones, nós possamos somar todas as outras denúncias e possamos fazer um bom debate sobre fake news. De repente, essa denúncia contra o deputado Janones pode ser o início daquilo que o próprio deputado Tadeu colocou, e que eu também defendo, para a gente possa, a partir daí, achar uma jurisprudência, construir uma legislação muito rígida, evitando esse tipo de prática que deveria ser sim criminosa. Por isso, pode parecer estranho, mas eu até acho positivo, porque isso pode levar a um bom debate para a sociedade brasileira. Ok, deputado Coronel Tadeu, o Partido Progressistas entrou com a representação no Conselho de Ética da Câmara pedindo a cassação do deputado federal André Janones, aliado de Lula, pela divulgação de supostas fake news e quebra de decoro parlamentar. Na representação, o PP, partido da base aliada do presidente Jair Bolsonaro, acusa Janones de espalhar mentiras e ódio com o intuito de enganar a população e atacar a democracia. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão do PP contra Janones, deputado? São várias matérias, são vários posts, várias publicações que o André Janones acabou fazendo ao longo desse tempo a respeito do governo Bolsonaro. Obviamente, todas elas são contra. Algumas dessas matérias são distorcidas da realidade, e distorcidas justamente para provocar a população ir em sentido contrário ao presidente. E muitas delas são mentiras mesmo, são mentiras escancaradas. Eu gostaria de lembrar que o ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha,
ele foi cassado por uma mentira. E, nesse caso, o próprio Congresso ou a própria Câmara não pode ter dó de ninguém que publica algo mentiroso e sequer se retrata, sequer pede desculpas. Descaradamente publica, faz da sua plataforma digital um palanque para influenciar os eleitores. A postura do Partido Progressista está extremamente correta, não porque o partido apoia ou não apoia o presidente, porque no passado o Partido Progressista também apoiou o Lula e nesse momento o Partido Progressista, em nível nacional, resolve apoiar o presidente. Então não é por esse motivo. É porque o partido está sabendo que esse campo político está minado por pessoas como o André Janones, que vem de forma contumaz provocando notícias e mais notícias que tiram a população do que é o correto e do que é a realidade. É muito perigoso esse campo da narrativa. Ele foge um pouco do que é a mentira, ou seja, do fato não verdadeiro, mas ele entra numa seara muito perigosa, que é você jogar a sua interpretação, a sua opinião pessoal, distorcendo ou levando uma informação errada para o público. Então, o Partido Progressista fez bem em entrar com uma representação no Conselho de Ética. Quarta pergunta, deputado Coronel Tadeu, começa agora. Como conter a propagação de fake news, então, deputado? Nós precisamos ter uma legislação ou apenas nos basearmos pelos crimes contra a pessoa, que é a calúnia, a difamação e a injúria. A gente poderia adotar um rigor maior em cima desses crimes que já estão previstos no Código Penal, se eu não me engano, artigo 138, 139 e 140, e simplesmente fazer uma majoração da pena para aquelas pessoas que se utilizam das redes sociais, das plataformas digitais para ofender determinadas pessoas. E aí sim, nós estaríamos praticamente enquadrando o que é a fake news. Agora, querer usar fake news para regular a imprensa, nós podemos correr um risco muito grande de excessos, principalmente afrontando a liberdade de expressão de cada brasileiro que é previsto na Constituição. Eu não sou um exímio jurista, mas eu vejo que a melhor alternativa nesse momento é nós utilizarmos o que já existe no Código Penal, mas as pessoas precisam manifestar o seu sentimento de ter sido ofendido. Eu acho que esse é o caminho jurídico que a gente deve seguir. O Congresso precisa urgentemente se debruçar em cima desse tema, mas com responsabilidade e com equilíbrio. Porque o que eu vi nos últimos meses, quando se falava em fake news, era uma completa distorção, um completo cerceamento da liberdade de expressão de cada um de nós. E isso, eu, enquanto for deputado, não vou admitir em hipótese nenhuma. E tem tido excessos, muitos excessos mesmo. O presidente Bolsonaro tem sido atacado desde 2019, quando assumiu a presidência. Aliás, até antes de ser presidente, ele já vinha sofrendo determinados ataques, porque defendia principalmente a liberdade de expressão e defendia o combate à corrupção. E por aí ele acabou sendo atacado de todas as formas. Deputado Enio Verri, como conter a propagação de fake news? Olha, primeiro é importante destacar que a liberdade de expressão é uma coisa. Falar mentiras e construir essa fábrica de ódio que foi construída no Brasil nos últimos anos é crime. E Bolsonaro e seus filhos, em especial, tiveram um papel fundamental nisso. O gabinete do ódio existia, se fechou agora na eleição, fechou. Mas é um fato. A fábrica que destruiu a moral de várias pessoas, os militantes que apoiam Bolsonaro, que tiveram que sair do país, que foram presos, tudo isso é prova que tem uma fábrica de fake news cujo mentor, se não é a quem executa, mas é um ideólogo, é Bolsonaro e seus filhos. Isso está provado na justiça, provado na imprensa, provado para o resto do mundo. Portanto, é um fato dado. Nós precisamos criar alternativas legais que, primeiro, permitam a liberdade de imprensa. E isso é uma característica da democracia. Mas também que faça com que o responsável por tanta mentira, por colocar em risco a própria democracia brasileira, que é isso que estão fazendo, por colocar em risco a própria vida das pessoas,
elas têm que pagar por isso. Nós não podemos deixar que essa fábrica do ódio continue existindo no Brasil. E quero dizer que essa fábrica do ódio está onde está hoje nesse processo eleitoral e a prova que ela é muito ruim para o país. A prova que a população tem medo dela é um momento onde vários setores da sociedade brasileira, das várias linhas ideológicas, se unem na candidatura de Lula e Alckmin exatamente para enfrentar o risco que a democracia vive. Hoje, a democracia vive no Brasil o seu maior risco por conta de coisas como a fake news, o desrespeito à Constituição brasileira, o desrespeito às leis e o sonho de fechar o Supremo, o sonho de fechar o Congresso e retomar uma ditadura. Por isso, é necessário uma legislação e uma transparência. Quinta pergunta, deputado Enio Verri, começando por você. Qual é o principal prejuízo causado por fake news eleitorais para a democracia brasileira? Eu acabei respondendo antecipadamente essa pergunta. As fake news, elas criam uma falsa realidade. Elas criam uma realidade de mentira, de farsas, onde o debate principal de um país, principalmente entre nós, que estamos em cargos políticos, como eu, deputado, que temos que discutir salário, vida digna, crescimento da economia, respeito à vida, à cidadania, às famílias, isso deixa de ser realidade, porque não sai da vida das pessoas e passa a existir somente as mentiras essas que quem as fabrica, essas notas, acabam impondo. Você tira a sociedade do seu verdadeiro debate. Por isso eu entendo que a grande solução do enfrentamento às fake news é nós debatermos de forma ampla, democrática, o papel das redes sociais, a diferença entre liberdade de expressão e crime quando é mentira. E, principalmente, nós ouvirmos mais a sociedade. Grandes congressos para discutir o papel da televisão, dos jornais, das redes sociais. É importante se ouvir os instrumentos de comunicação como um instrumento de liberdade e de direitos. Nós estamos, e acredito que essa campanha pode nos levar a isso, perto de um caos. E o caos tem um lado positivo, se é que me permitem a transparência, na medida que esse caos pode nos levar a rever tudo que estamos vivendo hoje e o impacto dessas fake news na vida das pessoas, o risco que existe hoje para a democracia é enorme. As mentiras que estão dizendo, as coisas que estão falando sobre o futuro do Brasil para se ganhar uma eleição, o que o grupo ligado ao presidente Bolsonaro escreve, volto a dizer se é ele ou não, mas o que as fábricas estão construindo, elas estão levando o país a uma beira de uma grande crise que após as eleições não dará para ser retomada. Por isso, ouvir a população e democratizar o acesso de todos os meios de comunicação é um grande instrumento para que se possa enfrentar. Deputado Coronel Tadeu, qual o principal prejuízo causado pelas fake news eleitorais para a democracia brasileira? Para a democracia, um prejuízo muito grande. Pior ainda é quando a gente vê um candidato a presidente como Lula mentindo descaradamente num debate. E eu dou o exemplo, no último debate que foi realizado na Bandeirantes, eu assisti o debate e a cada 5 minutos eu me deparava com uma mentira do presidente Lula. Como, por exemplo, falando que nunca nomeou diretores da Petrobras, sendo que ele nomeava, ele escolhia pessoalmente os diretores da Petrobras para poder fazer os acertos que se fazia naquela época, levando a Petrobras a esse prejuízo bilionário que aconteceu. Outra mentira, por exemplo, do presidente Lula, foi quando ele falou a respeito do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tiveram aproximadamente 2.000 obras espalhadas pelo Brasil, mas a principal delas aqui que me vem na mente nesse momento é a transposição do Rio São Francisco, dizendo que o Bolsonaro fez 5% daquela obra. E aí a gente vai olhar exatamente como é que foi que o governo Bolsonaro se deparou, enfrentou aquela obra. Aquela obra não tinha absolutamente nada. Malemar um pouco de concreto e ferro e muito buraco cavado no meio do sertão nordestino sem absolutamente nada. Essa obra custou 12 bilhões de reais, sofreu 12 embargos judiciais e ele descaradamente mente num debate político falando que essa obra foi praticamente feita pelo governo dele. Aliás, nem dele, porque a obra era
para ter sido terminada no governo da Dilma, porque foi concebido em 2008, mas o empréstimo que ele pegou lá fora foi em 2010, e a partir daí entregou todo esse dinheiro que era para ser para o programa de aceleração do crescimento e não fez absolutamente nada. Então, são mentiras que são propagadas pelo próprio candidato do PT, que ele não tem medida, não tem limite mais para mentir para a população brasileira. Então, o que acontece? Qual é o resultado? É uma população enganada que não sabe exatamente o que acontece no país dela, lamentavelmente, porque um sujeito resolve distorcer completamente a verdade. Ok, deputado, o tempo acabou. Deputado Enio Verri, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. Olha, o melhor exemplo do o que são as fake news é o que o deputado acabou de falar. E ele nem sorriu, nem piscou. Olha, foi provado que o Bolsonaro ele não fez nada da obra da transversão, de São Francisco. Fez nada. Ele pegou o final, ele chegou só para inaugurar. Está provado, isso está provado. No TCU tem os dados. E ele fala uma mentira dessa, isso chama fake news. Ora, o presidente Lula ser condenado por alguma coisa, ele foi absolvido por tudo. A verdade é que o grupo que o deputado participa, que tem Bolsonaro como líder, tinha um juiz corrupto, que foi condenado depois e que fez um jogo de cena, que inclusive estava no debate apoiando Bolsonaro, chamado Sérgio Moro. Um juiz que fez todo um jogo para prejudicar o Lula e não deixar o Lula ser candidato a presidente. Porque se não fosse o Moro, o Lula seria presidente da República antes e o Bolsonaro não estaria destruindo o país hoje. Então vejam, discutir fake news, ainda bem que Vossa Excelência, deputado, falou tudo isso, que prova que fake news é um fato no seu grupo e a Vossa Excelência, o que acabou de falar, prova exatamente isso. E ora, já que é o presidente que determina a Petrobras, isso eu concordo com Vossa Excelência, é o presidente da República que indica o presidente da Petrobras e a política da Petrobras. Portanto, o aumento da gasolina que nós tivemos essa semana, sabe quem determinou? Jair Bolsonaro. Sabe que o preço do combustível que está alto hoje no país, sabe quem determina? É a Petrobras. Sabe quem indica o presidente da Petrobras? É o presidente da República. Sabe como é que é o nome dele? Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro não fez nada na transposição, participou só no final. Ele tem um governo cujos filhos estão envolvidos em escândalos de comprar 50 imóveis com dinheiro vivo, difícil de explicar, e Vossa Excelência vem falar esse tipo de exemplo. Então me parece que o desespero é uma coisa natural no momento do grupo de Vossa Excelência. No mais, muito obrigado pela oportunidade. Deputado Coronel Tadeu, o senhor tem 2 minutos para as considerações finais. E por falar em fake news, o meu dileto colega de plenário, Enio Verri, acabou de fazer mais uma fake news. No momento em que ele diz, abre aspas, Lula foi absolvido por tudo, fecha aspas. Lula não foi absolvido. Lula foi condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes, 20 magistrados e teve o seu processo anulado. Ele nunca foi absolvido. Ele continua sendo um criminoso condenado num processo que foi anulado por uma acrobacia jurídica promovida pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o CEP de Curitiba não seria o CEP correspondente ou competente para fazer aqueles inquéritos que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde estava o ex-juiz Sérgio Moro. Então, Lula não é inocente, e inclusive o próprio Lula protagoniza essa mentira em verso e prosa a todo tempo, garganteando que ele é inocente. Não, ele é condenado por vários crimes, Mas, infelizmente, não só o Lula, como eu acho que o deputado Enio Verri deixou escapar, né, e falando que ele foi absolvido. Ele não foi absolvido. E assim é o PT quando ele faz de tudo para ganhar uma eleição. Lamentavelmente, falta um pouco de responsabilidade nas palavras, ou até mesmo algum deslize, que a gente pode entender que isso seja um deslize, uma falha da comunicação, mas todos nós precisamos preservar muito pela verdade. O governo Bolsonaro, com 3 bilhões e 600 milhões, praticamente fez a obra da transposição do Rio São Francisco, sob a batuta do agora senador Rogério Marinho, quando então era ministro do Desenvolvimento Regional.
Tá certo. Conversamos aqui com o deputado federal reeleito Enio Verri, do PT do Paraná, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Obrigada aos dois.